Vou falar agora um pouquinho do perfil do que já foi colocado como ser específico e típico do brasileiro, né? Filas, atrasos, correria, cansaço e estresse. Parece que já faz parte da cultura, da rotina do brasileiro resolver quase tudo em cima da hora e no último dia de prazo. Pois é, a gente viu aí a rainha da Inglaterra, não tem nada a ver, né, com esse perfil britânico, enfim, o nosso jeitinho brasileiro. E afinal de contas, por que será que milhões e milhões de pessoas agem assim? Por que costumam adiar as decisões, as tarefas diárias, até o limite máximo, deixando as atitudes para a última hora? Contas e mais contas, agências bancárias lotadas, último dia de pagamento. Muita gente deixa para resolver esse problema no limite, na última hora. Resultado, filas enormes, cansaço, irritação, perda de tempo. Tudo para cima da hora. Porque devido ao trabalho, o horário de almoço é 1 hora só e é isso. Declaração do imposto de renda. Ao que tudo indica, deixar para fazer e enviar só no último dia já faz parte da cultura do povo brasileiro. É praticamente um hábito. Conclusão, uma correria daquelas, nervosismo e mais chances de erros. Eu não consigo mesmo. Para mim tem que ser a maior parte das coisas aqui em cima da hora. E eu acho que funciona melhor para mim. E os presentes nos dias das mães, dos pais, das crianças, Natal e outras datas comemorativas. É mais do que comum aquele corre-corre com pessoas apressadas, se amontoando em lojas, estressadas, já contando com aquelas tradicionais promoções e liquidações de última hora. Está no DNA do brasileiro. A maioria, todo mundo é assim. É a minoria que consegue se organizar e está tudo certinho. E por que será que muitas pessoas se atrasam para os compromissos? Parece que só conseguem funcionar se deixarem para sair de casa em cima da hora. Já virou rotina. E o que acontece? Engarrafamentos e, claro, mais estresse. O brasileiro, às vezes, é muito preguiçoso também, né? E tem que também se organizar, né? Tem um planejamento de vida, falta de planejamento. E o hábito não influencia apenas a vida pessoal de cada um de nós, não. Quem nunca perdeu o prazo para entregar um trabalho ou pedir um pouco mais de tempo para concluir a tarefa, muitas pessoas simplesmente parecem incapazes de tomar decisões com antecedência e vão empurrando os horários para frente. Acho que é cultural, gente, só pode ser. Só pode ser, porque é todo mundo, né? É uma maioria, né? Acho que hein, Luciano? Pois é claro que todas essas perguntas é cultural, é social, é fisiológico, claro que isso tudo já foi tema de estudos. E para falar sobre um desses estudos, a gente fala agora com conversa ao vivo, direto do nosso estúdio em Florianópolis, com o psicoterapeuta Jorge Vitório Senesi. Muito bom dia, professor. Bom dia, Luciano. Bom dia, Leila. Bom dia. E aí, professor, qual a explicação para isso? Será que é um fenômeno fisiológico ou faz parte mesmo da cultura do brasileiro que durante muito tempo, agora a gente está no Brasil que está com a economia mais aquecida, assim, mas durante muito tempo teve que fazer mil coisas, ter várias ações ao mesmo tempo para conseguir se manter na vida e conseguir sequer planejar um futuro muito próximo. E aí perdeu um pouco de controle nesse sentido, né? Pode ser um caminho para a explicação? Essa questão ela é certamente cultural, mas ela tem, a partir de ser cultural, uma estrutura interna, uma estrutura mental. Então, as pessoas que não conseguem chegar na hora, deixam tudo para a última hora, elas têm uma estrutura que o cérebro e a mente desenvolvem, que se chama linha do tempo. Essa linha do tempo é uma organização que indica onde a pessoa coloca o tempo na sua vida. Isso é muito fácil de ser reconhecido, é uma direção para o tempo. Algumas pessoas colocam o tempo para frente e para trás, por exemplo, o futuro à sua frente, o passado atrás, e outras colocam o futuro por um lado e o passado para o outro. Essa organização, essa direção do tempo, que é uma característica de cada pessoa, vai ditar, realmente é isso, vai ditar, vai organizar a maneira com que a pessoa se relaciona com os seus compromissos com a vida externa. As pessoas que têm uma linha do tempo que coloca o futuro à frente e o passado atrás,
elas não veem o que vai acontecer no futuro. Elas vivem o momento presente de uma forma muito intensa. E por ver o momento presente, elas não têm imagens que representem coisas que vão acontecer. Então é muito natural para elas deixar as coisas para a última hora, porque aquilo que vai acontecer daqui a 2, 3 dias, 4 dias, simplesmente não está presente à sua imagem mental. Aquelas outras pessoas que são chamadas através do tempo, elas têm digamos, é um tipo que tem um nome, né? As pessoas através do tempo, elas têm o futuro, em geral, para o seu lado direito e o passado para o lado esquerdo, elas conseguem perceber inconscientemente eventos da sua vida representados mentalmente nessas duas direções, o passado e o futuro. Assim elas podem prever o que vai acontecer e se antecipar. Essa é uma das características. Bom, professor, a gente vai aproveitar para mostrar no telão exatamente isso que o senhor acabou de falar, né, Luciano? A gente tirou, enfim, selecionou aí um desenho para justamente colocar e mostrar para o nosso assinante. O desenho, inclusive, que está no estudo do senhor, professor. A gente tem aqui à direita do seu vídeo, essa linha que a gente chama de linha através do tempo, né? Que é essa bem à frente, que o senhor explicou, e onde a pessoa consegue visualizar, e por isso planejar muito bem, né? Consegue visualizar o passado, o presente que está à frente e o futuro na outra ponta da reta. E a pessoa que tem a característica, né, dessa linha temporal, de linha no tempo, que o passado está bem atrás, você consegue imaginar um passado, né? A pessoa consegue imaginar o passado como se estivesse atrás dela. O presente está aí no centro, né, da mente, e o futuro a pessoa imagina que está muito à frente, né, fisiologicamente mesmo no corpo, com essa imaginação. Pois é, mas eu me pergunto se não há uma coisa nacional que contamina as pessoas. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, por exemplo, né, Luciano, eu planejo as férias, por exemplo, das crianças e tal, com um ano e meio de antecedência. Eu vou viajar em julho, já fiz reserva de restaurante, já comprei ingresso de teatro, e as pessoas dizem, mas nossa, com tanta antecedência. E aí o que acontece? Há uma estranheza às vezes, né, em quem tenta se planejar num país como o Brasil, e uma reação dos outros, não, espera um pouquinho, mas mais à frente a gente resolve. Isso se dá, não apenas comigo, mas com outras pessoas que eu acho que têm essa característica em diversos âmbitos, né, nas relações sociais, eventualmente no ambiente profissional, de negócios. Então há uma cultura no Brasil de não, quando chegar perto a gente resolve, é ou não é? A sua linha, Leila, provavelmente é uma linha através do tempo. As pessoas através do tempo, elas conseguem fazer isso, planejar com muita antecedência. As pessoas no tempo, que têm o futuro à frente e o passado atrás, elas são muito abertas a opções. Elas são abertas a possibilidades. Então você, por exemplo, ao planejar com antecedência de um ano as suas férias, está eliminando outras alternativas. A pessoa no tempo não consegue viver dessa maneira, ela tem que ter alternativas. Então elas decidem sempre na última hora, porque sempre pode aparecer alguma coisa melhor. E o que é importante entender é que isto não é um defeito e nem é uma qualidade, é uma característica. Os povos que estão em torno do Equador, até os trópicos, tem essa característica no tempo. E você vai encontrar as características através do tempo acima dos trópicos. Por exemplo, os Estados Unidos, norte da Europa, em que as pessoas, para viver, tiveram que planejar a vida para poder lidar, por exemplo, com o inverno, a preparação do inverno. Então, as pessoas que são através do tempo, elas têm um perfil que é todo aberto para tomar decisão, porque elas não conseguem viver sem decisões, para organizar as coisas, porque o mundo delas é organizado e é sequenciado. O tipo do perfil ideal para um administrador. As pessoas no tempo não conseguem se organizar, elas vivem em meio ao caos confortavelmente, não têm noção de prioridade clara, nem de ordenação de coisas. O momento delas é o momento do presente, portanto estão abertas às possibilidades que o presente adota. Não são pessoas para administrar organizações, para tomar planejamentos, para serem executivos, por exemplo. Oi, professor Jorge, aqui é a Ana, quem está falando com o senhor. Eu estava lendo a respeito do seu livro e também vários psicólogos que falam sobre esse tema, e vários psicólogos afirmam que existe uma relação bem próxima entre a mania de deixar tudo para a última hora e o medo do fracasso. Eu queria saber se o senhor concorda. Bom dia. Olha, bom dia, Ana. É discutível, são coisas independentes. O deixar para a última hora, no meu ponto de vista, na minha experiência, não tem relação com o medo do fracasso.
O que existe é uma relação com esta maneira do tempo ser representado na mente da pessoa. Você vai encontrar pessoas com medo do fracasso, tanto num estilo no tempo, quanto no outro estilo através do tempo, né? Então, o deixar para a última hora é uma estrutura mental, não é uma reação a uma emoção. Pode ser que na história da pessoa tenha se originado com esse aspecto, mas tem mais a ver com um aspecto cultural, né? O tipo de cultura de onde o povo aqui nosso, o brasileiro, veio, um povo de um país tropical, que tende a essa tendência a viver sem pensar no futuro e ter muita dificuldade de lidar com um mundo que é cada vez mais organizado, que exige cada vez mais previsão. Isso é natural, você tem pessoas sem medo nenhum do futuro e que vivem no tempo. Você vai pegar, por exemplo, o pessoal do Nordeste, que é eminentemente no tempo, Norte e Nordeste, e são pessoas que são muito fortes, corajosas e não tem nada a ver com o medo, tem a ver com o foco da atenção, ou estar no presente ou estar administrando o seu tempo futuro. Agora, professor, como é que a psicoterapia ela trata esse assunto em relação aos seus pacientes, né? Aqueles que têm dificuldade de se planejar. O fato também de tentar esclarecer que nem sempre deixar para a última hora também é uma coisa negativa, porque a gente tem essa visualização. O brasileiro deixa sempre para a última hora e isso é uma coisa ruim, mas às vezes pode até ser um aspecto, pode ter um aspecto positivo nessa história toda, né? Com certeza, Luciana, é um aspecto positivo, porque as pessoas no tempo, elas vivem mais a vida. Então, elas estão ligadas no momento presente, elas conseguem perceber e se engajar muito mais intensamente no que está acontecendo agora. A maneira de lidar com isso é uma maneira prática de abordagem terapêutica que lida exatamente com a linha do tempo, que, entre outras coisas, chamada terapia da linha do tempo, que, entre outras coisas, muda a linha do tempo da pessoa. A maneira mais rápida, e ela é muito rápida mesmo, de se fazer uma mudança dessa relação é mexendo diretamente nessa estrutura mental, que é essa direção que cada pessoa representa o tempo. Ao mudar a linha do tempo e adotar desenhos, digamos assim, mais adequados, uma pessoa pode, inclusive, ter as características de no tempo e através do tempo, e assim conjugar, digamos assim, de acordo com o interesse e o foco, o quanto de através do tempo ela vai ter e o quanto de no tempo ela vai ter. É possível fazer isso, vários executivos na posição de no tempo mudam a linha do tempo para poder desempenhar a sua função, porque senão eles não conseguem se comprometer com horários, não conseguem ter uma visão de planejamento, buscar objetivos, não conseguem tomar decisões, porque essas pessoas no tempo têm muita dificuldade de tomar decisão, porque qualquer decisão restringe opções e elas são avessas à restrição de opções. Professor, por que o nosso cérebro, às vezes, parece que trabalha contra os nossos projetos? Por exemplo, você sabe que precisa terminar uma tarefa, que tem um prazo, que é importante, ainda assim cria várias justificativas para si mesmo, para deixar para depois. Por que desse padrão contraproducente? Esse padrão vem exatamente desse formato da linha. A linha do tempo é como se fosse uma memória, a memória RAM de um computador, em que você tem ali todas as suas memórias, compromissos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma linha de futuro à minha frente, a imagem que está mais à minha frente é a que vai me chamar mais atenção. Eu não consigo dessa forma, e são imagens inconscientes, perceber o que vai acontecer algum tempo adiante. Então não é que eu dou prioridade a outras coisas e não consigo ver a importância. É simplesmente porque não aparece na mente da pessoa, no tempo, o seu compromisso que vai acontecer dali a 1 hora, 2 horas. Em geral, em termos de compromissos diários, as pessoas no tempo só sabem que horas é o seu compromisso, ou só se lembram dele na hora do compromisso. Então elas olham para o relógio e são 10 horas, está na hora da nossa reunião, vamos pegar o carro para ir lá, né? Então é uma coisa assim muito de estrutura mental, não é tanto um hábito, não é um defeito, é uma característica de uma estrutura que a mente utiliza e que impede a pessoa de perceber o futuro. Já as pessoas através do tempo não têm como viver o momento presente, elas são distantes do momento presente, são até tidas por muitas pessoas como impessoais, pouco afetivas, exatamente porque o momento presente não está dentro delas, está à frente delas. Elas são observadoras da vida, elas não entram na vida, não se sentem pertencentes à vida, elas administram a vida. Então isso as torna possível administrar o seu tempo, as outras pessoas, os eventos à sua volta. É uma relação pessoal diferente de você estar vivendo a vida ou de estar controlando a vida. Professor, nas relações familiares e afetivas, se um
parceiro é no tempo, o outro é através do tempo, isso necessariamente vai gerar conflito ou um pode aprender com o outro e pode até ser uma experiência enriquecedora? Olha, Leila, essa é a maior fonte de conflitos nas relações interpessoais, é exatamente essa diferença entre uma pessoa no tempo e uma pessoa através do tempo. Há muitos casais que são organizados dessa forma e o fato de você estar esperando por um quando o outro já está pronto, né? Um que quer alternativas e o outro que quer uma decisão tomada logo, um que está vivendo o momento presente e o outro já está pensando no futuro, aquele que vai para as férias com um horário para acordar, para tomar café, para ir para a praia e o que já está planejando o que vai fazer na praia e depois do almoço, né? Então, é uma convivência das mais difíceis. A maior parte dos conflitos entre pessoas é devido a essa diferença de lidar com o tempo e em relação ao mundo externo, porque essa é a maneira com que as pessoas lidam com o externo, né? Então, realmente, isso é muito difícil. Algumas pessoas lidam com isso, tive clientes, e eu até cito isso no livro, que lidam, no momento que descobriram isso, resolveram brincar com o fato. Então, eles caem na gargalhada, porque precisa ser levado dessa forma, com alto grau de tolerância, né, de compreensão, que não se trata de defeito alguém chegar atrasado ou estar preocupado com o horário. Se trata de uma característica. Então, com base nesse dado é que se deve levar a vida, né? Pensando que as pessoas, a respeito disso, elas não têm problemas ou defeitos, apenas características que ajudam ou atrapalham de acordo com o projeto que esteja no momento. Ok, professor, obrigado pelas dicas. Psicoterapeuta Jorge Vitório Senesi, muito obrigado. Bom dia, professor. A gente agradece também a RBS Santa Catarina. Bom dia. Obrigada, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau.